Quem ainda não foi mal atendido por um operador de telemarketing em uma central de relacionamento certamente conhece alguém que foi. E isso tem um motivo justificável, pois não é fácil trabalhar em uma das profissões mais estressantes do Brasil. Muita gente não faz ideia de como é a rotina de trabalho nesse segmento, e talvez encontre motivos nesse vídeo para que você não trabalhe em uma call center. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento você estiver assistindo esse vídeo, saiba que você é muito bem-vindo ao canal Casos e Alguns Fatos. Antes de prosseguirmos, 90,2% das pessoas que assistem aos vídeos desse canal não são inscritas, então peço que por gentileza se inscreva para ajudar este canal a crescer. Sua inscrição é de graça. No Brasil existem várias profissões que não são recomendadas para pessoas muito emotivas ou com pouca paciência. Ao acessar o site de pesquisas da Google e buscar pela profissão mais estressante do Brasil em 2023, a maioria dos sites dirá que é o operador de telemarketing. Mas não há um consenso entre os sites, pois cada um realizou a própria pesquisa ou se baseia nos resultados de pesquisas realizadas por institutos diferentes. Alguns apontam que a profissão de militar é a mais estressante, seja policial ou bombeiro. Outros apontam que é a de cirurgião. Mas a maioria indica que o operador de telemarketing é a campeã do estresse. Mas será que essa profissão sempre foi estressante? Quem criou os call centers? Em 1880, um pasteleiro que morava em Berlim anotou telefones de clientes em uma caderneta. Em um certo dia, resolveu ligar para eles oferecendo seus pastéis e foi assim que surgiu o telemarketing. O dinamarquês Agner Krarup Erling foi o primeiro a perceber a falha na comunicação de um vilarejo e então desenvolveu um sistema que permitisse a espera de quem estava ligando até ser atendido, e assim o atendimento telefônico daquela região daria conta da demanda. Houve então a necessidade do planejamento e trabalhar dados estatísticos para prever a demanda e assim determinar a quantidade de linhas necessárias para aqueles atendimentos e até mesmo a quantidade de canais de atendimento. Inicialmente esse trabalho era feito por engenheiros, mas hoje as call centers contam com um time de analistas de TI. Essa parte do time de TI é setorizada, tendo um que se responsabiliza pela carga horária dos colaboradores, fazendo o possível para manter a organização em pleno funcionamento. Eles precisam trabalhar com previsões, como definir quantos operadores serão necessários para que a falta ou atraso de um ou outro não impacte no resultado. Mas as metas não partem deles, mas sim de alguém com alto cargo na hierarquia. E já que tocamos no assunto hierárquico, não posso dizer como é a definição hierárquica de cada call center, porque cada organização tem o seu padrão e a sua estrutura que pode variar de acordo com uma série de fatores. Mas posso dizer como era a estrutura hierárquica nas duas call centers para as quais trabalhei. No chão de fábrica, no cargo mais baixo e humilhado possível, estavam os atendentes. Em algumas são chamados de técnicos de atendimento ou analista de atendimento. Esse é o cargo pior remunerado da empresa, ficando atrás até dos serviços gerais, que são o pessoal da limpeza, já que a limpeza é terceirizada e a empresa contratada para esse serviço valoriza seus colaboradores. Acima deles está o supervisor, a máquina de fazer cobranças. Eu digo que os supervisores são uma máquina de fazer cobrança porque eles também são muito pressionados. Quanto maior o cargo, maior visibilidade, maior responsabilidade e por isso a maior a pressão. Acima dos supervisores está o coordenador, que é o chefe direto dos supervisores, e cada setor possui um seu coordenador. Então, se aqui eu tenho um setor de pós-venda, lá vai ter o coordenador responsável só por esse setor de pós-venda. Se aqui eu tenho o setor de suporte técnico, vai ter o coordenador lá responsável somente pelo suporte técnico. Acima do coordenador está o gestor, aquele que nunca fala com operadores e raramente fala com os supervisores, já que não é o chefe direto deles. Há uma hierarquia que deve ser respeitada, não podendo alguém que está a um cargo se dirigir a alguém que está a 2 cargos acima do dele, a menos que tenha um forte motivo e esteja acompanhado do seu chefe direto. Nessa última call center para a qual trabalhei, tinha lá um operador que era novato na operação, ele tinha muitas dúvidas e não tinha quem ajudasse ele. Então, em um atendimento, ele resolveu se levantar e procurar por ajuda. Ele viu uma mulher sentada e não sabia de quem se tratava e foi pedir ajuda para ela. Ao chamar essa mulher, ela tratou ele com a maior indelicadeza possível. Ela gritou com ele, perguntou quem ele era, ele disse o nome
mas ela disse que não era essa a pergunta que ela estava fazendo. Queria saber qual era o cargo dele, porque ele nunca deveria se dirigir para ela, a menos que ele fosse supervisor. E se ele precisasse realmente se dirigir até ela, precisava que o supervisor estivesse acompanhando ele. Ela era coordenadora, bastante arrogante. O cargo mais alto é o CEO, mas ele fica na matriz. E se a empresa for uma multinacional, então ele fica na matriz nacional. O setor do planejamento, que é preenchido por analistas de TI, não responde ao coordenador. É como se eles fossem um setor paralelo e seus resultados não são medidos por ele. Quando alguém precisa solicitar uma saída antecipada ou uma folga utilizando o seu banco de horas, precisa pedir ao supervisor e este direcionará a solicitação ao planejamento, que irá avaliar se haverá muita demanda no dia solicitado. Se houver muita gente de folga naquele dia, sua solicitação será negada. Mas na última empresa que trabalhei, raramente eles liberavam e éramos obrigados a faltar quando tínhamos algum compromisso muito importante que não podia ser adiado, como uma consulta médica ou autoescola. Eu mesmo tive que trocar de horário várias vezes com outros colegas porque o planejamento não me liberou. E quem faltasse em função de uma consulta médica depois tinha que apresentar o atestado para poder abonar sua falta. Quem não entregasse o atestado, além de ficar com a falta, poderia receber uma advertência. Com 3 advertências, ele recebe uma suspensão. E ao receber uma suspensão, ele não receberá pelo dia de trabalho, mas também ele não vai trabalhar. E 3 suspensões levam a uma demissão por justa causa. Caso passe por isso, dificilmente o colaborador conseguirá um outro emprego. Olha só, eu tive uma colega que ela foi designada para uma supervisora que era nova na empresa. Essa supervisora queria mostrar serviço, já que era nova no cargo. Então qualquer atraso, seja o atraso para chegar na empresa ou seja o atraso para voltar de uma pausa, ela estava dando advertência. Ela já tinha levado tantas advertências que já tinha levado 2 suspensões. Então ela teve que faltar em um dia e não me explicou o motivo, não explicou para ninguém por que ela faltou. Mas quando ela voltou ao trabalho, ao invés de logar normalmente e trabalhar e assinalar sua advertência, ela já foi logo pedir contas. Porque se ela levasse mais uma advertência, ela ia levar a 3ª suspensão. Levando a 3ª suspensão, ela nunca conseguiria outro emprego. Talvez até conseguisse, mas muito difícil. E essa prática é adotada por vários call centers, não somente nessa última que trabalhei. Há uma call center em Montes Claros que trabalha com planos telefônicos. Eles ligam para os clientes para oferecer planos telefônicos. Tem uma meta absurda. Caso o operador não consiga vender nenhum plano telefônico no dia, ele leva uma advertência. É a forma que eles encontram de obrigarem os operadores a produzirem. Isso também acaba obrigando os operadores a pedirem contas, porque ninguém quer ser demitido por justa causa. Em 2018, a Atento Brasil foi processada pelo Ministério Público por forçar a justa causa. As pessoas ficavam doentes e se afastavam da empresa e eles diziam que a pessoa estava abandonando sua função. O abandono de função é passível de justa causa. Isso está inclusive lá nos contratos que a gente assina com cada call center. No entanto, essas advertências são usadas por muitos supervisores para forçar seus operadores a produzirem mais. Fagner, eu tô vendo você logando atrasado. Passa lá na minha mesa para assinar uma advertência. Fagner, você tá enrolando esse atendimento só para atender menos, né? Passa lá na minha mesa para assinar uma advertência. Fagner, tá com vontade de ir no banheiro, né? Passa lá na minha mesa para assinar a advertência. Fagner, você tá tomando café, né? Passa lá na minha mesa para assinar a advertência. Fagner, você tá de folga? De acordo com a CLT, até hoje, em agosto de 2023, o atraso do trabalhador é tolerável até 10 minutos. Mas se você atrasar com um atraso de mais de 1 minuto, muitos supervisores não perdoam e já atacam logo uma advertência por atraso. Outros preferem apenas perguntar o motivo do atraso e exigir que o mesmo não ocorra novamente. Eu citei aqui que nós estamos em agosto de 2023 porque as leis mudam a cada ano, então pode ser que alguém assista esse vídeo daqui 1 ano ou 2 anos e pode ser que a CLT já tenha mudado. Segundo a norma regulamentadora 17, o NR 17, no item 5.3, diz que a carga horária diária máxima em uma call center tem que ser de 6 horas, nele incluídas as pausas sem prejuízo da remuneração.
mas muitas exigem que se cumpra uma carga horária diária de 6 horas e 20 minutos por dia. Mas isso não tem problema, porque operadores de telemarketing são horistas, então esses 20 minutos a mais que fica trabalhando lá, a empresa está pagando. E também, segundo a CLT, após o início do atendimento, a primeira pausa do colaborador deve ocorrer 60 minutos após o início do trabalho, mas dificilmente as call centers seguirão isso. Geralmente a primeira pausa ocorre após 1 hora e 10 minutos a 2 horas após o início do atendimento. Já me ocorreu de ter a primeira pausa após 3 horas do início do atendimento em função da fila infernal de clientes que estavam na segunda-feira. Cada call center tem sua maneira de lidar com a fila. Na primeira call center para a qual eu trabalhei, tinha um dia que era dedicado à medição da Anatel. Essa medição é a medição de qualidade. Nesse dia nós tínhamos que ficar o máximo possível na nossa mesa porque era horário de pico. Mas ainda assim estava difícil controlar as pausas, porque muita gente vivia indo no banheiro, tinha gente que tirava sua pausa de descanso ou de lanche fora da hora, então eles definiram um horário certo para a pausa. E mesmo assim, estava difícil de controlar. Então a medição da Anatel passou a ser em 10 dias. Todo mundo achou estranho, logo quando os supervisores estão reclamando que não tem mais controle sobre as pausas, a medição passa a ser 10 dias? Então eu entrava lá às 17h50 e ia tirar minha primeira pausa às 10 horas da noite. Eu estranhei então essa decisão de colocar a medição da Anatel de 10 dias e fui pesquisar sobre isso na internet e vi lá que a medição da Anatel só ocorre uma vez por mês. E essa questão dos 10 dias é porque as operadoras têm até 10 dias úteis para entregar os resultados dessa medição de qualidade para a Anatel. Mas essa é a forma que essa call center encontrou de manter os operadores o máximo possível em suas mesas e produzindo o máximo que puderem. Mesmo que o colaborador vá trabalhar com a CLT debaixo do braço, não adiantará nada porque são decisões tomadas na cúpula, visto que os analistas de TI que definem o horário das pausas não respondem aos coordenadores. A pressão feita na maioria das call centers é tão grande que muitos operadores passam boa parte do mês no hospital. Alguns entregam atestados para se afastar um pouco do trabalho e por esse motivo em 2016 uma call center restringiu o recebimento de atestados médicos e foi condenada por isso. A condição médica dos operadores não pode ser questionada, pois muitos vão para o hospital em função do estresse que sofrem com a pressão excessiva do trabalho. O estresse pode ter influência nos seguintes problemas: dor de cabeça, dificuldade para dormir, constipação, diarreia, irritabilidade, falta de energia, falta de concentração, comer demais ou não comer, raiva, tristeza, maior risco de acesso de asma e artrite, tensão, cólica estomacal, inchaço do estômago, problemas na pele como urticária, depressão, ansiedade, ganho ou perda de peso, problemas no coração, pressão alta, síndrome do intestino irritado, diabetes, dor nas costas, dor no pescoço, menor apetite sexual e dificuldade de engravidar. Você tá doido? Não é incomum em uma call center você passar pela mesa de um operador e ver lá uma garrafa de água e uma cartela de dipirona. Em call centers cujo atendimento é curto, cada operador tem uma meta mais puxada e acaba entregando mais de 70 atendimentos por dia, como me ocorreu na primeira call center que trabalhei. Mas o motivo do estresse não é o mesmo para todos. Há aqueles que estressam com o número de atendimentos que precisa fazer, aqueles que se estressam com a definição de metas, aqueles que levam o estresse de casa ou da faculdade para o trabalho e há aqueles que, como eu, se estressam com a empresa. Eu queria um salário justo, queria transparência na gestão, mas o que eu recebia eram cobranças atrás de cobranças, acúmulos de funções, ameaças de advertências em função de atrasos que não eram por minha culpa e sim pelo trânsito de São Paulo. E os paulistanos sabem muito bem que mesmo que a gente saia de casa 1 hora mais cedo do que de costume, a gente vai acabar se atrasando. Essa pressão excessiva piorou quando eu estava em home office, porque eles achavam que já que a gente estava no conforto de casa, a gente podia produzir muito mais. Só que quando iniciaram o home office, ainda não tinha atendimento por voz em home office e então me mandaram para o chat. Lá no chat a gente fazia 3 atendimentos por vez. Mas aumentou também a demanda e aumentou a quantidade de clientes que a gente tinha que atender simultaneamente. Então a gente tinha que atender lá 4 clientes ao mesmo tempo. E eram sempre atendimentos demorados. Só que a gente no início tinha 1 minuto para responder a cada cliente. Depois passou para 1 minuto e meio, mas enfim. Só que era quase impossível. Eu estava dizendo que não tinha como a gente agir como máquinas, que eles deveriam pegar leve, deveriam exigir menos da gente, mas não adiantava.
Isso me causou o que é conhecido como Síndrome do Hulk. A Síndrome do Hulk é uma explosão de raiva. Psicólogos dizem que isso é desenvolvido em pessoas que crescem em um ambiente hostil. Realmente eu sempre tive isso, mas eu sabia controlar, mas acabei perdendo o controle quando eu fui trabalhar em home office para essa última call center. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é um controle, você coloca aqui o celular, usa uns gatilhos aqui da hora para poder jogar. Eu tinha um igualzinho a esse, só que a diferença é que esse aqui tem um ventiladorzinho aqui. Ih, quebrou. O botão afundou. Ah não, esse não é o botão. Em uma explosão de raiva com as cobranças excessivas dos supervisores, eu peguei um controle desse e taquei várias vezes no chão. Eu tive um ataque de gritos. Eu acho que meus vizinhos devem ter ouvido, mas ninguém falou nada. Eu tenho aqui um headset game, o trem é muito bom. Quando você vai assistir um show ao vivo aí no celular ou tablet, você sente como se estivesse lá no show. O som é bastante realista. No entanto, eu tive um que era melhor do que esse. E no estresse com o trabalho, eu novamente tive aquele ataque de gritos e raiva. E taquei o headset gamer no chão, que me custou caro, até que ele virasse farofa. Eu até tirei uma foto, mandei para o supervisor, mostrei o que aquela cobrança com o trabalho estava me causando, mas não adiantou nada. E mesmo depois de acabar com o home office, obrigaram a gente a voltar para a empresa, isso não passou. Porque mesmo saindo do chat, deixando de atender a 4 clientes ao mesmo tempo, a pressão continuou. A diferença do home office para a empresa é porque lá eu conseguia me segurar e não quebrar nada, mas acabava explodindo de raiva, xingando muito palavrão, gritando perto de outros atendentes, mas eu não era o único. Teve um atendente lá que inclusive foi para frente dos armários e começou a bater a cabeça no armário falando que não aguentava mais aquela empresa. E eu vi outro dia uma moça que não conseguiu entrar na empresa, sentou lá na porta da empresa, começou a chorar, ligou para a mãe dela em desespero falando que não consegue mais entrar naquela empresa, porque isso é o que a pressão faz, ela causa diferentes reações em cada um. E esse problema de explosão de raiva acabou passando quando eu saí daquela empresa. Além desses problemas de uma cobrança absurda e um salário que não é compatível com o trabalho que realiza, ainda há aquelas desavenças com colegas e supervisores que também sofrem uma grande pressão. Essa pressão também pode causar algumas outras reações. No meu caso, por exemplo, eu passei a odiar a segunda-feira porque a segunda-feira era o dia de maior fluxo de ligações naquela última call center que trabalhei. E mesmo depois de sair daquela call center, eu continuo odiando a segunda-feira. Em algumas call centers, a cobrança é tanta sobre todos os setores que acabam rasgando a CLT e proibindo as pausas para ir ao banheiro. Eu já vi supervisores saindo de sua mesa para ir buscar operadores que estavam no banheiro ou estavam tirando lá suas pausas de descanso ou de lanche, porque antes de esgotar essa pausa eles já estavam buscando para que eles não se atrasassem. Houve um dia que proibiram as pausas para ir no banheiro. Eu falei que eles não podiam fazer aquilo porque era contra a CLT. Minha supervisora então falou que eram ordens vindas de cima que deveríamos obedecer. Mas eu não consegui segurar o xixi e fui lá no banheiro. Só que aí a supervisora veio atrás de mim até a porta do banheiro me mandando voltar para o meu lugar. E nisso uma colega minha que estava lá no corredor fazendo a sua pausa viu toda aquela situação e ela também foi pegar no pé dessa minha colega e ela falou: não, eu tô tirando minha pausa de descanso, eu tô dentro das normas. E essa supervisora só parou de me seguir quando eu abri a porta do banheiro e entrei. Gente, isso não existe, proibir um operador de ir ao banheiro simplesmente porque a empresa precisa entregar resultados. Deixar de ir ao banheiro compromete a sua saúde, pode causar infecção urinária. Porque a urina contém uma enorme quantidade de bactérias e você precisa liberar essas bactérias. Como eu expliquei no meu primeiro vídeo no canal, essa pressão absurda que as call centers fazem não é porque elas são ruins, mas sim porque estão buscando ser a melhor no mercado. Call centers prestam outsourcing. Alguns conhecem como terceirização, mas há uma diferença que não vem ao caso. O cliente contrata a call center para prestar o atendimento aos seus clientes e estabelece metas absurdas. A call center precisa bater essa meta para não pagar a multa milionária por não conseguir atender as expectativas. Em alguns casos, o contrato é rompido ou ao final do contrato ele não é renovado. Para não pagar multa e não perder o cliente, os gestores precisam pressionar os colaboradores. As call centers geralmente são multinacionais de capital aberto. Portanto, há vários fatores que podem resultar na bolsa de valores e a perda de clientes é um deles. Apesar de tudo, call center tem lá seus benefícios. Alguns benefícios que estão previstos lá no seu contrato são plano de saúde, você vai ter também vale transporte,
Você vai ter também vale refeição ou vale alimentação de acordo com o que você escolher. O plano de saúde é facultativo, você escolhe se você vai querer ou não. Além disso, alguns call centers têm parceria com algumas faculdades e academias para conceder desconto na mensalidade. Toda call center tem lá seu processo de escalada para você subir de cargo na empresa. Mas se a call center que você entrar for voltada para a tecnologia, eu recomendo que você estude um curso de TI. Mas se você já é formado em TI, eu não recomendo que você entre numa call center, você pode faturar muito mais trabalhando em outra empresa ou outro segmento. Quem trabalha em call center geralmente é mal remunerado e analista de TI está incluído nisso. Você consegue oportunidade melhor em uma outra empresa que não seja uma call center, porque é uma área que está sempre demandando profissionais. Mas você não pode fazer um curso técnico nessa área porque você não vai ter a valorização que tem aquele que faz a faculdade, passa lá uns 4, 5, 6 anos na faculdade. Apesar de tudo, as call centers são as empresas que mais contratam todo ano no Brasil. Isso se deve à alta rotatividade. A alta rotatividade de pessoal nas call centers é influenciada pela insatisfação com o salário, insatisfação com os benefícios, desavença com os gestores ou supervisores, insatisfação com as metas e principalmente estresse. Mas call centers não são de todo ruim. Eles dão oportunidade para que a pessoa tenha lá sua carteira assinada, então quem nunca trabalhou com carteira assinada tem a oportunidade de trabalhar ali numa call center com a sua primeira assinatura na carteira. Os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho agora podem ter seu primeiro emprego e também há programas de estágio. Então pessoas que estão lá na faculdade precisam entregar essas horas de estágio, têm sua oportunidade ali numa call center. Além disso, a oportunidade de crescimento, embora haja lá suas restrições, mas eu não fiz esse vídeo para que você evite trabalhar numa call center. Eu quis apenas contar como é a rotina para que você conheça como é o trabalho de um operador de telemarketing. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Se realmente gostaram, cliquem aqui no gostei, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal caso ainda não seja inscrito e toquem no sininho para serem notificados todas as vezes que aqui tiver um vídeo novo. Eu já estou sem voz, um abraço e até a próxima.